Olha só, se você não assistir esse programa e se inscrever, eu vou te processar, tá? Porque agora eu tenho um advogado pra poder chamar de meu. Ele tá chegando aqui nos estúdios do Podquinho. Eu tô falando do Dr. João Freitas. Ele tem mais de 30 anos de história. Também tem o canal Sem Juridiquês com João Freitas. E vai contar muita coisa pra gente sobre os bastidores da advocacia e também da vida pessoal dele. Bora conferir esse programa? Então bora. E sejam bem-vindos a mais um episódio do Podquinho. Lembrando que o Podquinho aqui no estúdio vai ficar só até o mês de março. Mas será que a gente vai embora? Será que o Podquinho vai acabar? Isso você vai descobrir no final desse programa. E antes eu tô começando sempre, como a gente sempre começa, pedindo aquele combão pra você. Vai lá no nosso canal, se inscreve, compartilha esse programa, assiste esse programa até o final, vai lá. A gente tá batendo aí quase 45 entrevistas com muita gente sensacional que já passou por aqui. E hoje não vai ser diferente. Eu já comecei falando que se você não se inscrever no canal, eu vou acionar um advogado, porque agora a gente é amigo, a gente é truta. Ele é meu advogado, acabei de nomear, eu posso te processar, tá? Eu tô falando do Dr. João Freitas. Tudo bem? Tudo bom, e você? Eu tô bem. Como é que você tá? Tô bem, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Feliz. Queria muito estar aqui. Que bom, fico muito feliz. Te acompanho e parabéns pelo seu trabalho. Já quero agradecer a Ruth Teixeira, nossa assessora, que foi a responsável para a gente se encontrar. Eu já conheço você, você é uma figura muito conhecida na nossa cidade, conheço também o Ed, então assim, você já é amigo, tá? Já falei que você é meu advogado, então por favor, não me desminta. Eu comecei falando que você tem mais de 30 anos de história, mas antes da gente entrar no papo de como você se tornou um advogado, eu quero saber, você era criança ali, você brincava de ser advogado quando era pequeno? Não, eu brincava, engraçado, mais de teatrinho, mais de cantar, de dançar. Você canta? Não. Dó. Eu quero um dó pro nosso convidado. Não. Fingia que cantava. Eu acho que eu tenho uma veia um pouco artística, né? Essa coisa da comunicação. Que não deixa de ser exatamente sobre a profissão que você escolheu. Isso, eu escolhi essa profissão, mas a minha infância sempre foi assim, com os meus primos, com as minhas primas, sempre brincando de teatrinho, enfim. Fui patinador, fiz patinação artística um bom tempo. Nossa, gente, que incrível! Eu tinha um outro perfil, obviamente, né? Não, tem essa. Você nasceu em Santos? Nasci em Santos. Sempre morou em Santos? Sempre morei em Santos. Só quando eu saí para estudar, que eu estudei fora, depois eu voltei. Mas eu fiz patinação artística no Clube de Regata Santista. Eu tinha meus 14 até os 18, 19. Quando entrei na faculdade, eu tive que parar. Entendi. Mas sou campeão de dupla mista, acrobática, Mentira! fazia acrobacia com as meninas. Produção, temos um patins? Que eu quero aqui no final. Eu não ouso mais. Não tem, tá? Só queria ter esse corte. Porque eu tenho medo do chão, entendeu? Eu não faço mais. Mas foi a melhor época da minha vida. Que legal. Nossa, e que diferente, né? Você começar de uma forma e ir para outra área. Aí, advocacia, ok, mas eu tenho essa veia de comunicador, eu acho. Até conversando essa semana com uma amiga minha, que é diretora de escola, e ela falou sobre a neurociência, que explica isso, que você tem a escolha da sua profissão e também o teu cérebro lá cobra uma outra profissão que é nata em você. Que no caso ela falou, você é um comunicador. E eu acho que quando ela falou, realmente tem tudo a ver isso comigo, com a minha profissão, inclusive. Será que é por isso que você tem, por exemplo, um canal no YouTube onde você conversa com as pessoas? Exatamente. O canal Sem Juridiquês, eu acho que fez eu desenvolver também essa minha aptidão. Então, hoje, como eu gravo muitos vídeos de utilidade pública na área jurídica, eu acho que é aí que eu me realizo também como comunicador. Já que a gente está falando do canal, o canal está no YouTube, são mais de 60 mil horas assistidas, exatamente, mais de 1.500.000 visualizações. Mas é muita gente, né? É muita gente, graças a Deus. E você tem você desde 2019? Eu comecei em 2019 com um programa no YouTube que eu entrevistava os meus colaboradores, advogados, e trazia alguns empresários com uma dúvida jurídica e eu conversava sobre isso e solucionava, esclarecia essa dúvida. Entendi. Só que com a pandemia eu tive que parar
esse contato com as pessoas e comecei a gravar sozinho. Aí que nasceu o Papo Rápido com o João Freitas. Tá. E aí, então eu mantive o Papo Rápido com o João Freitas, que hoje é bem acessado. Eu falo de temas técnicos, jurídicos, tento ser rápido, de vídeos de 5 a 7 minutos. E tenho também outras enquetes. Tenho um Minuto Sem Juridiquês, que vai tanto para o Instagram como para o canal do YouTube. Eu tenho um quadro com a Janaína Rony, o Advogado Explica, que inclusive ela te mandou um beijo. Ah, Janaína, um beijo, maravilhosa. Então a gente grava para o Instagram e também para a TV, esse quadro. E eu tenho também o Quarta com Elas, que é toda quarta-feira com as colaboradoras que fazem parte da minha equipe, cada uma na sua área, e a gente fala rapidamente sobre um tema daquela dita área. Mas aí faz coisa, né? Pra você estar Faz. aqui é um milagre, inclusive, né? Porque Não, você não, falou mas a 27 gente- coisas. Eu tenho todo dia conteúdo jurídico na internet. Desde Aham. segunda-feira, o meu Bom Dia, porque esse Bom Dia realmente às vezes repercute em algumas empresas. Eles utilizam esse Bom Dia para iniciar uma reunião. Eu já tive informações de alguns colegas e tal. Então isso é Gente, muito que interessante. responsa, né? É legal, mas dá para cuidar de tudo, dá para advogar sim, que eu advogo, sou eu que advogo, eu trabalho com uma equipe, óbvio que ninguém faz nada sozinho, eu tenho uma equipe, que me assessora nessa parte de vídeos, de textos, enfim, mas todos são criados por mim, tá? Não é inteligência artificial, não é feito por ninguém, são todos criados por mim. Nem que eu saia daqui e fique a madrugada inteira produzindo, né? Que nem semana que vem, terça-feira, eu tenho que gravar com a Janaína, quarta e quinta eu tenho 2 podcasts que eu fui convidado, então eu tenho que criar esse conteúdo, e eu crio esse conteúdo. Bom, que se eu perguntar se você gosta do que você faz, Eu amo. tá nítido, né? Eu Que amo. alguém tem essa disponibilidade toda. E já me perguntaram outro dia, isso é importante. Ah, doutor João, mas sobra tempo para cuidar dos meus processos? Eu fiquei até muito triste com isso, Que né? pergunta ofensiva, né? Exatamente. Se você quiser dar o nome da pessoa, a gente vai descer qual... Não, tá? E ela vai ver, porque ela me segue e curte tudo que é meu. Ai, um beijo, Regina. Ele me falou nos bastidores. Mas é importante falar isso, que é óbvio que eu tenho tempo, né? Por eu estar já na área... O meu escritório vai fazer 30 anos agora em julho. E eu estou formado há mais de 30, né? Não vou falar o tempo aqui, que fica chato. Bobagem. Você começou criança. E eu acho que a internet veio para mim exatamente para mudar esse perfil do advogado. Por quê? Porque com a pandemia, os advogados já estavam um pouco na internet, mas eles são engessados ainda com a ética e tudo mais. Eu acho que a gente tem sim que cumprir com a ética da OAB, mas depois da pandemia foi um empurrão. Quem conseguiu passar para esse mundo digital se manteve. Quem não conseguiu ficou para trás. Por quê? O advogado já é visto como, olhando para mim, uma pessoa já de cabelos brancos, cabelos não, barba, né? Cabelo não. não... Exatamente. Barba branca, já com 57 anos, vai falar assim, esse cara já está para trás, né? Já está velho. E isso me ajudou bastante, porque a internet, eu ressignifiquei a minha profissão. Incrível. Então, eu estou atuante, estou nas redes sociais, estou no YouTube, passando uma informação como utilidade pública, não dando consulta, porque não é esse o meu perfil. A pessoa tem que procurar um advogado, um profissional da sua confiança. E eu não falo para advogados nem para estagiários. Eu falo para pessoas leigas do direito que querem uma informação. E essa é a informação que eu passo nesses meus vídeos. Palmas para ele, plateia, por favor. Como que a gente tem plateia? Obrigado. Maravilhoso. Eu quero voltar um pouco mais atrás antes da gente entrar no YouTube. Você era patinador, era cantor, né? Apresentador. Eu dublava, Dublava, fazia um lip sync. E a advocacia entrou como? Como é que você falou? Ih, você é advogado. Então, eu fui trabalhar com meu pai. Meu pai era fornecedor de navios aqui em Santos. E eu tenho um irmão que é administrador, a minha irmã que está aqui que é professora. Hoje a minha irmã trabalha comigo já há 20 e poucos anos, é financeiro do nosso escritório. E eu sempre fui um adolescente, porque quando eu nasci, meus pais tinham 40 anos, então eu fui o raspo de tacho mesmo, sabe? Então eu sempre combati tudo aquilo que o meu pai falava. Então, eu trabalhava com meu pai, mas era assim um braço de ferro.
Eu acho que partindo daí, eu vi que precisava ser advogado para defender os meus direitos, defender os direitos das pessoas. Eu acho aí que nasceu a vontade de ser advogado. Né? O apoio familiar teve nesse momento? Tive, principalmente do meu pai, né? Porque o sonho do meu pai era ser advogado. Ai, que legal. E o sonho dele era ter um filho advogado. Pode ser que isso tenha me influenciado um pouco também, porque lá no comecinho, quando eu era bem jovem, eu falava que eu queria ser médico. E meu pai falava assim, não, como? Você vai estudar o dia inteiro e não vai trabalhar? Como é que vai ser? Né? Então, eu tenho isso na minha cabeça. E eu vou te dizer, hoje, para fazer exame de sangue, eu tenho que ter alguém, senão eu caio duro no chão. Quando eu vou fazer exame de sangue, tem que ser assessorado. Posso contar uma coisa? Pode. Quando eu tenho que tomar injeção, eu canto música da Xuxa. Eu nem cantar, eu canto. Tem uma injeção, força. você vai ouvir ali um Larieço ou eu tomando injeção. O pessoal do laboratório que eu vou já me conhece, né? Já sabe como é que é. Da Célula Mater, que são nossos clientes. O Carlos, meu amigo de infância, a Fátima Pires. O Carlos esteve aqui eu vi. e ele falou, não, fica tranquilo quando você for lá, a gente arruma uma sala fechada. Tem o Kids lá, tem aquela cama inflável. Eu vou pro Kids. Vai pro Kids. Eu também, quando eu vou para essa sessão infantil. Então, estão todas as crianças, eu tô lá de terno, assim. Como eu sou baixinho, eu fico a perna, se for a banco muito alto, eu fico, então, é tranquilo. E o teu início como advogado, quando você começou a estudar, em algum momento te deu uma questão de não é isso que eu quero, vou para outro rumo? Porque a gente sabe que não é uma escolha fácil. Não nesse sentido. Eu passei por situações não tão agradáveis, eu saí de casa no meio da minha faculdade, tive uma desavença com meu pai, então eu acabei tendo que ir para uma cidade onde eu estudava, fui morar numa república, no momento eu era filho único, meus irmãos tinham casado, então era mesmo filhinho de papai, perdi tudo isso e fui morar numa república com 8 rapazes. Eu dormia num beliche, eu comia embaixo do beliche. Então, né? Enfim, então isso me fez rever muita coisa, mas foi isso que me deu força. Então, hoje, aonde eu estou, fico até emocionado falando, eu estou às minhas custas. Então, eu fui para lá, vendi meu carro na época, que aquilo valia para você colocar o dinheiro a juros, isso em 88, e sobrevivi, minha irmã me ajudou muito, minha mãe me ajudou muito, mas eu fiquei um tempo assim, meio com meu pai. Depois voltou, tudo bem, foi tudo maravilhoso, mas eu sofri muito nesse sentido, né? Eu fui fazer uma inscrição para a promotoria de lá, fui chamado, mas ao mesmo tempo eu fui chamado num escritório particular lá da cidade. E eu acho que já tinha esse perfil de liderança. E aí fui para esse escritório lá que eu aprendi, fiquei 8 anos, ele faleceu, aí depois que eu voltei para Santos. Né? Então, foi aí as minhas custas, e eu falo, eu aprendi ali, aprendi naquele momento da dificuldade, que é o que eu falo para todo mundo. Ninguém consegue vencer se não passar por dificuldade. Me desculpe. Tá? Não é porque eu passei, mas eu acho que todo mundo precisa sentir alguma coisa para poder se reerguer, ter um fôlego, senão fica tudo muito simples, né? Eu falo, se eu ganhar amanhã na loteria, o que vai ser da minha vida? A minha vida vai ser maravilhosa. Se eu ganhar uma Mega Sena da virada, menina, não tem sofrimento. Vai ser, vou bloquear todo mundo que tá aqui, eu vou bloquear. Mas você já imaginou, eu vou acordar, vou fazer o quê? Tudo bem, eu vou passear. Eu vou acordar, meu amor, na Disney. Vai ter Mickey aqui me servindo panquecas. Ah, João, pelo amor de Deus. Então, isso não estou sendo nada. Não, mas eu entendi. Você entendeu o que eu quero te dizer? Porque às vezes a pessoa tem tanto dinheiro que ela não tem incentivo. Ela tem só dinheiro. Exatamente. É só o dinheiro que ela tem. Eu conheço muita gente assim, tem muito dinheiro e são tão infelizes, muito mais do que eu. Entendeu? Então, assim, e o pior, né, que com o dinheiro não se cura nada de doença. Então, o que eu peço a Deus sempre é saúde, saúde e força. É acordar, matar não 1 leão, 2, 3 por dia, mas ser, assim, persistente. Hoje não está bom, mas amanhã vai ser melhor. Isso eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe sempre falava isso, que é uma referência para mim. Ela falava, filha, eu chegava, amanhã está difícil. Amanhã, calma, que vai dar tudo certo. E é uma realidade, porque você não pode desistir, senão você desiste agora, correto? Tanta coisa que acontece na nossa vida no dia a dia. Então, isso que eu senti, não de desistir porque eu não gostava da minha profissão. Sim.
mas sim desistir por vários percalços que eu passei, mas consegui superar. Tanto que quando eu cheguei nessa cidade, que eu não consegui emprego, eu fui trabalhar numa creche, fui dar aula para crianças. Olha. Aí eu fui dar aula para crianças, imagina, né, foi muito legal. Eu dei aula para crianças e em seguida eu fui chamado para esse escritório. Então eu acho que tudo Deus tem um momento certo, né? É que eu acho que quando acontecem momentos assim difíceis, a gente não entende. Não. Que é um momento de superação, de evolução. Né? Lá na frente, quando você olha para trás e fala, caramba, olha só, eu tive que passar por aquilo para hoje ter. Porque quando a gente... Isso eu acho que é o ser humano. Quando a gente tem uma situação difícil, que se apresenta do nada, que pula na sua frente, às vezes você não tem esse discernimento ou esse pensamento da sua mãe, por exemplo. Amanhã é outro dia, essa tranquilidade. Eu me desespero absurdamente, assim. E aí você entende que é necessário para a tua evolução. Né? Por isso que eu falo, é necessário, porque se tivesse dinheiro, você não passaria por isso. Mas assim, vou te contar. Se eu tivesse nascido Sasha Meneghel e não tivesse passado o perrengue de correr atrás... Mas não tem atrás... problema? Mas o problema dela qual que é? Me conta. A única coisa, a diferença é a seguinte. Tá. Ela vai chorar numa banheira de hidromassagem... Cheia de Monange. Isso, e eu vou chorar numa cortina de box de plástico. Entendeu? Na hora que você segurar aquela cortina, vai Quem tá mais na merda? A gente. Entendeu? Se eu for menino, você tá isso. ficando doido. Tem uma amiga minha que ela fala assim, quando eu tô com problema, eu vou pra minha hidromassagem, e aí tem uma luz violeta, eu ponho um espumante e fico escutando o vizinho de cima, que ele tem um piano de cauda, e ele fica tocando. Eu falei, nossa, não na dá minha vontade casa, de meter a mão na cara dessa pessoa? Eu escuto uma mulher que toca órgão, ela é evangélica e ela toca o tempo todo o órgão. Lindo. Você está na merda? Na minha casa, eu escuto a obra do andar de baixo, de cima, o meu cachorro se coçando aqui no chão, tá sem água gelada, o ar-condicionado quebrou. Isso o dinheiro facilitaria. Menino, como? Mas eu acho que é legal trazer histórias como a sua, por exemplo. Eu falo isso sempre. A gente tenta sempre desconfigurar um pouco, não é o glamour, mas hoje a gente olha você com 30 anos de história, né? Um cara que é muito bem posicionado, muito bem relacionado, que é referência na sua área, mas as pessoas que te conhecem hoje acham que você já nasceu nessa posição. Exatamente. Então é muito legal quando você vem e desconstrói, fala, não, eu passei perrengue e é necessário nesse ponto, né? Para hoje você ter uma outra ótica sobre a vida. Isso é importante, é exatamente isso que você falou. Tem pessoas que olham para mim e acham que eu não preciso de cliente, acham que eu não preciso advogar, acham que, né, enfim, até esse cliente que eu falei como exemplo, né, ele não sabe que eu estou na internet, por que eu estou na internet, não é porque eu quero aparecer, porque eu trabalho com isso. Né? Eu passo, você está aqui porque você não gosta, você está trabalhando porque você quer ganhar dinheiro com isso. Então, é exatamente uma hipocrisia não falar desta forma. Então, isso eu me preocupa um pouco e saber, as pessoas saberem que eu sou um advogado atuante, por mais que eu esteja na mídia, que eu esteja aí na parte social, que eu esteja em projetos, no YouTube, todo dia aí falando na internet, eu advogo. Eu estou no escritório das 9 às 6, às vezes saio 8 ou 9 da noite, chego em casa e vou criar conteúdo. Que horário que sobra? Sobra muito tempo. E repito, eu tenho equipe que me ajuda a fazer isso. Eu tenho um dia que eu gravo o dia todo, outro dia que eu vou gravar com a Janaína, que eu vou participar com um programa com a Ruth, que sempre está aí na assessoria de imprensa. Eu tenho uma agência de comunicação que cuida disso. Eu tenho no meu escritório uma equipe, tenho uma assistente direta que é maravilhosa. Então, assim, eu estou sempre com pessoas. Isso é muito importante, porque também eu não faço gol sozinho. Sim, isso é muito importante. Sim. Eu tenho um time. Sim. E um vai passando a bola para o outro e todos fazem gol. Que lindo, né? Frase de Facebook, todos fazem gol. Uma curiosidade pessoal agora, talvez um pouco de ignorância, mas eu vou perguntar. Quando você entra numa faculdade de advocacia, como é que você escolhe o direcionamento? Se você vai para família, se é criminal, você não sai, você sai com a opção de qualquer área. Qualquer área. Então você pode escolher, eu vou querer ser familiarista, eu vou querer ser cível. Só que a faculdade te faz isso. Aí você pode se especializar. Aí você vai fazer uma pós-graduação, você vai fazer um mestrado, mas você está pronto para advogar em todas as áreas. Obviamente, isso aí se chama um advogado generalista, que é um advogado mais da antiga. Hoje em dia, os advogados, eles já saem da faculdade e eles vão se especializando naquela determinada área. Então, eu vou ser
vou fazer área de família. Então, ele vai fazendo pós-graduação, vai fazendo mestrado, vai fazendo cursos, e ali ele vai se especializando. Pelo fato de você ser um advogado e as pessoas saberem sobre isso, existe aquele momento que você está ali numa festa de aniversário e alguém fala, uma perguntinha rápida aqui, uma consulta? Antes de eu vir para cá, me ligaram. Ah, não acredito. Verdade. Eu estava me arrumando, tenso, para vir encontrar com o Quinho, famoso, e a pessoa, preciso falar urgente. Quando falar comigo urgente, já a minha ansiedade, né, que o WhatsApp é ansiedade hoje em dia. É, total. Porque você acorda de manhã, já tem 50 WhatsApps, a facilidade do cliente te localizar, né? Antigamente era só no fixo. Enfim, e aí a pessoa, eu preciso falar com você urgente, aí eu liguei. Aí a pessoa falou, olha, sabe o que aconteceu isso, aquilo outro, o que você acha que eu posso fazer, papapá. E aí eu respondi, enfim, me arrumando, e respondi. Então isso acontece direto, festa também. Por mais que você coloque indiretas nos stories, não adianta. As pessoas, é normal isso, é normal. Você só tem que ser educado, né? Hoje, depois de mais de 30 anos com isso, eu já sei já me tira posicionar. De letra, né? Às vezes eu dou uma palestra, aproveito e já dou uma palestra para prospectar outros clientes que estejam ali do lado, né? Já vamos aproveitar. Se alguém do estúdio tiver alguma dúvida, tá? Meu Pix é meu telefone, a gente pode fazer. Inclusive, a gente tem alguém que está cursando advocacia, não é isso? Ou é advogado, não é isso? Está cursando, né? Quanto tempo? Terceiro ano. Parabéns. Aqui, ó. Que se diz para ele? Para ou continua? Continua, mas vai prestar um concurso público. Tenha um plano B. Eu particularmente, hoje, a advocacia que seria mesmo um concurso público. Está muito difícil advogar, né? Muito difícil. Não porque tem muitos advogados, que isso é mentira. Eu aprendi com esse advogado, toda a advocacia, ele sempre falava, ele me chamava de português. Português, o sol nasceu para todos. E tem milhões de advogados, mas vai ter um pedacinho do sol para cada um deles dentro daquilo que eles fazem. E é uma realidade. Então, ninguém tira o meu espaço e eu não tiro o espaço de ninguém. Cada um no seu pedaço, no seu quadrado. Mas você sabe que isso eu falo, por exemplo, na minha profissão. Exato. Eu acho que isso é para todos. É para todo mundo, né? Na minha profissão tem um ego tão inflado das pessoas, inclusive aqui de Santos, um beijo, fulano. Tem uma coisa de eu sou mais, eu sou menos. E eu acho isso uma bobeira tão gigante. Na minha área também tem. Mas sabe que eu aprendi isso com o tempo, né? A não me medir com a régua dos outros. Porque às vezes eu olhava alguém e falava, não pode ser, o que essa pessoa está fazendo ali e tudo mais. E você sabe que os bastidores, assim como na sua profissão também, tem coisas que não tem a ver com estudo ou talento. Né? O dinheiro abre muitas portas, né? O tal do QI abre muitas portas. Então a pessoa às vezes pode ter o carisma de uma salsicha. Que a minha produção sabe de quem eu estou falando. Um beijo. Mas essa pessoa, ela está em lugares que você não consegue estar de uma forma simples, né? E essa chave, para mim, quando mudou, foi muito tranquila. Você só não pode deixar com que a síndrome do impostor te pegue, que é aquela síndrome que você acha que você não é bom, você acha que você faz, mas não está perfeito. Menino, vamos só troca o programa, vamos virar agora uma terapia. Eu tenho isso, menino, acredita? Então, mas eu também tenho, todo mundo tem. Eu já conversei com muitas pessoas sobre isso. Teve uma pessoa que foi muito assim, foi um divisor de águas na minha carreira, foi a doutora Rose Marques, você conhece? Não, dentista, mas quero conhecer. Ela é maravilhosa, a Ruth conhece, traz Ruth, ela aqui. A Ruth está dormindo. A Ruth dorme quando vem aqui, sabia? Eu encontrei com ela numa festa. Eu estava falando para ela que às vezes eu demorava muito para gravar um vídeo, eu era muito detalhista. E ela falou, João, o inimigo do bom é o ótimo. Não adianta você querer ser ótimo, você tem que ser bom. Já está bom demais. Então, não adianta querer ser... Eu era assim, ainda sou, quer dizer, eu era assim, né? Corta a cena. Querer ser ótimo, perfeito. Então, eu estou aqui, olha meu paletó, se está reto, se o lenço está certo, se o meu ângulo está certo, olha, não mostra minha barriga, eu tenho que ser não sei o quê. Então, eu tenho isso com a profissão. Vou olhar uma peça, uma petição, um recurso, eu bato o olho hoje, depois de 30 anos, eu consigo enxergar o que está errado. Então, isso atrapalha um pouco a gente, porque às vezes você deixa de fazer uma coisa corriqueira que vai te ajudar, porque você quer ser ótimo. Então, às vezes, minha assessoria fala, João, liga a câmera e fala aí do que aconteceu agora com o Amado Batista e a namorada dele, 50 anos mais nova, que vai casar e pá. Como assim vou ligar agora?
Eu tenho... Que é isso, gente? Entendeu? Por quê? Por causa daquela coisa do perfeito, do Sim. ótimo. Eu tenho que estar com o texto pronto para falar, para não falar algo errado. Óbvio que não é para falar coisa errada, mas falar uma palavra errada, sei lá, ou eu não estou bem naquele momento, estou com olheira. Eu sou muito ligado em tudo. Eu seria um excelente diretor também. Não quer aqui, a gente está vendo vaga para diretora, a gente está precisando de um diretor. Eu gosto, sou muito minucioso nesse... Mas você tem cara de bravo. Sou bravo. Você tem cara eu sou de bravo. canceriano. Ah, eu não entendo nada de signo. Maravilhoso, mas eu sei. Eu sou ariano. Ah, igual o Edmilson. Edmilson ariano também de que dia? 26 de março. Tá chegando, então. Vai ter festa, Edmilson? Ai, de todo vocês ano é o que mesmo não me problema, tá convidarem. vendo? É sempre assim, até uma semana antes, não sei. Mas aí no dia ele faz umas 4, 5 festas a semana inteira. É no escritório, é com os amigos, é com a família, é com amigo, não sei o quê, é o tempo todo. Se não me chamar, eu vou pegar esse corte aqui e vou prestar vocês. Eu faço já 4 de abril, estou com 2 festas montadas já aqui, vendo? ó. Eu, ariano, não tem como. Olha só, antes da gente ir pro segundo bloco, você lembra de algum caso, deve ter milhões, mas um que, se eu te perguntar, que te marcou de alguma forma? Tem um caso de uma senhora, muitos anos atrás, que ela tinha me procurado, porque ela falou que ela corria risco de vida, que o marido dela falou que ia matá-la, enfim, e que ela precisava de uma separação de corpos, uma liminar. E eu, na época, isso faz muitos anos, eu falei, ok, a senhora me paga, porque quando acontecem situações assim, primeiro paga para depois fazer, porque pode ser que o casal volte e eu acabo não recebendo os meus honorários. Ela pagou, fui para o fórum naquele dia, saí do fórum, era 9 da noite, na época que era diferente, né? Consegui despachar com a juíza, que hoje ela está aposentada, e a juíza deu a separação de corpos. Falei que a minha cliente corria risco de vida, que o Estado ia se responsabilizar, fiz aquela coisa. Lá vem. A senhora está resolvida. No dia seguinte de manhã, chego no escritório, abro a porta, passo pela recepção. Quem está? Ela com o marido, de braço dado. E aí, eu falei para minha secretária, o que ela está fazendo? O marido dela quer falar com o senhor. Manda entrar. Aí ele entrou e falou, vim aqui pegar o dinheiro de volta da minha mulher, porque nós estamos juntos e essa palhaçada de separação de corpos. Falei, não, palhaçada é o que ela fez. Ela pagou, o serviço está feito. Agora, o pior, ela vai entrar aqui, vai assinar comigo uma petição, desistindo e por conta dela, porque eu preciso avisar a juíza que o que eu fiz é que foi palhaçada ontem à noite. E aí ela assinou, e até hoje eu vejo essa mulher na rua, ela não lembra de mim, tá? E eu acho que ela matou o marido, porque ela está sempre sozinha. Faz muitos anos isso, deve fazer uns 25 anos. E uma vez ela estava até numa loja de roupas, a secretária falou, você conhece o Dr. João? Ela, não, ficou meio... Ou ela conheceu e ficou... E eu falei, muito prazer, tudo bem com a senhora, né? E ela, desculpa, e isso tudo ela falou para mim que ela se jogou, pulou do primeiro andar, por isso, para fugir dele. Então, meu objeto principal foi essa alegação. E aí, esse caso, eu sempre falo, porque foi um caso bem emblemático. E ela tá aqui para te dar um abraço, pode entrar aqui, por favor. Ela se arrepende. Ser humano, né, amores? Não, ser humano. Problemas de família, relacionamentos. Eu lido muito com direito de família, né? Então, se a gente for ficar aqui, nossa senhora. Não, mas a gente vai ficar aqui que a gente tem mais um bloco. E no começo do segundo bloco, eu vou trazer algumas situações para o Dr. João me aconselhar. E o pessoal da plateia também vai tirar dúvidas, então não sai daí que a gente já volta. E aí, tá gostando do nosso programa? E se eu te disser que você pode fazer parte dele? Se você tem uma empresa ou uma marca e quer aparecer aqui durante a nossa entrevista ou no intervalo, é fácil. É só mandar uma mensagem nesse telefone ou através desse e-mail que a nossa produção vai te contar como é que você pode fazer parte do Podiquinho. Vem que a gente tá te esperando.
Estamos de volta com esse episódio incrível do Podiquinho. Olha só, gente, eu comecei falando pra vocês no outro bloco que talvez o Podiquinho vá acabar, mas isso não é verdade, tá? A gente tá acabando a nossa passagem aqui pelo Estúdio DG. Esse é o penúltimo programa, a gente tem mais um programa na próxima semana. E aí, em abril, dia 1º de abril, e não é mentira, a gente começa o Podiquinho Tá na Rua. O nosso podcast foi pras ruas, bater um papo com uma galera desconhecida, mas olha, o que não faltou foi história emocionante e inspiradora, tá? Então fica ligadinho aqui no nosso canal, como eu falei, já se inscreve, porque semana que vem, última entrevista, depois a gente tá nas ruas aí 3 meses com o Podiquinho Tá na Rua, com histórias que você precisa conhecer, assim como a história do Dr. João Fresco tá com a gente aqui. Você tá bem? Tá tudo certo? Tá tudo ótimo, calmo? tudo. Por enquanto, nenhum processo pra mim? Não, nada. Tá maravilha. Nem dando moral, nada. Tá Nem tudo dando moral, ótimo. tá tudo maravilhoso. Tá. A sua assessoria mandou pra gente alguns conteúdos jurídicos, algumas situações, e eu vou te trazer essas situações e você me fala o que acontece ou não, tá bom? Minha esposa pegou R$300 da minha carteira para ir ao cabeleireiro e chegou com o cabelo molhado em casa. Cabe BO contra ela? Ela não foi no cabeleireiro, né? Isso aqui é uma... Ela foi até o cabeleireiro, mas não foi fazer o cabelo. Tá. Na realidade, aí, não cabe o boletim de ocorrência. No máximo, se ele comprovar que houve aí uma traição, aí ele pode pedir uma indenização por danos morais, porque hoje em dia não tem mais esse negócio de crime com relação à traição. Agora, eu, no caso dele, pediria o divórcio ou traria o cabeleireiro para morar com ele. Porque aí ressignificaria essa situação e não teria problema, né? E agora tem um outro caso aí. Na realidade, ele não pode fazer um BO contra ela, porque ela pegou os R$300, porque não é crime a mulher, a esposa, pegar o dinheiro do marido. Pela lei, não é. O que poderia acontecer aí, se fosse ele pegando dela, aí sim ela poderia alegar violência patrimonial. Ih, gente. Mas está na lei. Não existe furto entre o casal, entendeu? Agora, com a Lei Maria da Penha, existe aí esse senão com relação à violência patrimonial. Então, é meio Mas estranho. e se por acaso, sei lá, um casal de meninos? Um pega o dinheiro, um vai lá e caça... Não, se é casal, independente do gênero, porque Tá. o casal homoafetivo é reconhecido. Sim. Então, vai ser a mesma coisa. Não é considerado furto. Não é considerado furto. Não é considerado furto. Lascou-se. Você pode pegar o dinheiro da carteira, não tem problema. Ainda bem que hoje em dia a nota, a cédula, quase ninguém usa, exatamente. né? Vou mudar o número vou mudar a senha do meu telefone. Mas a melhor coisa nesse caso, vai viver aí um trisal e ser feliz. Sim, eu vou perguntar, viveria um trisal? Não, Não nunca. viveria? Não. Mas respondeu rápido, né? Não, nunca. Nunca, jamais. Não Você divido quer essa casada há nada, 20 anos. Não divido nada que é meu. Isso, possessivo, louco. Essa aqui eu achei engraçado. Você já ouviu falar em união estável virtual? Isso daí é o que está na moda. Existe uma corrente jurisprudencial minoritária, ou seja, existem algumas decisões de tribunais sobre essa situação. A união estável virtual, ela tem que ter os mesmos requisitos que a união estável tradicional. A tradicional, o que tem que ter para ela ocorrer? Ela tem que ser pública, contínua, duradoura, com a intenção de constituir uma família. Aí você tem que ir lá na justiça para reconhecer essa união estável como se fosse um casamento. Muito bem. O que é a virtual? A virtual são essas juras de amor pela internet, os WhatsApps. Gente. Então vai lá, eu te adoro, eu te amo, eu quero casar com você, e fica lá só naquela firula. E aí, aquilo primeiro já serve como prova, e essa pessoa pode requerer que seja reconhecida essa união estável. Meu Deus. Nós tivemos no Rio Grande do Sul um casal homoafetivo em 2022. Sempre tem, né? Os homoafetivos. E foi reconhecida a união estável virtual. E aí você vai me perguntar, e sabe por quê? Porque não precisa coabitar para ter uma união estável, não precisa viver na mesma casa. Então você pode falar daqui e a sua esposa, o seu esposo falar de lá, esposo não, né? O namorado. Isso que eu ia falar. E aí depois vai se transformar num companheiro. E você pode conversar, não precisa morar junto. Então pode existir sim a união estável. E o importante também é porque o tribunal já reconheceu a traição como infidelidade virtual. Então, se você fizer uma traição virtual, ela é reconhecida. Se o tribunal reconhece como traição virtual, por que não reconhecer a união estável virtual? Okay? E o pior,
que agora eu vou esquentar um pouco. Tem pior? Tem. Essa união estável, você vai falar, e com relação ao toque, já existem aplicativos que você coloca no celular para sentir o beijo à distância. Gente. Tem até aqui na internet, eu pesquisei, tem até um chinês que fabricou, é uma boca de silicone, e você coloca no celular, e aí você sente o aquecimento da boca da outra pessoa e a manifestação da boca. Tem aí? Tenho. Ele fala até no YouTube como é que funciona. É em torno de R$170 esse aplicativo. R$170 para dar uns beijos à distância? É. Menina, entra num Tinder, num Grindr, num negocinho. Mas aí não tem um aparelho. Esse daí complementa. Gente, tem o aparelho. Entendeu? Que coisa horrorosa. É uma boca. Isso é carência, né? Isso aqui um psicólogo resolve, não? Eu acho. Tá. Não, porque senão daqui a pouco, né, a gente vai estar casando com a parede e vai... Tem gente que casa com planta, com essas coisas. Mas não é reconhecido. Tá. Mas o problema é se começar a virar moda. Mas, assim, e quanto tempo que isso vira... Não existe tempo para caracterizar a união estável. Gente, conhecer a pessoa hoje, modelo e amor já bem na união assim, estável? Tem que ser contínua Tá. e duradoura. Não, o tô que falando de mudou quanto na lei tempo? é que antigamente tinha um tempo. 2 anos, 3 anos. Hoje não tem. Só existe o quê? Tem que caracterizar que ela é contínua, ou seja, que você já esteja há um tempo, mas não tem tempo mínimo nem máximo. Tá. Não pode ser num dia. Mas você está há 1 ano com uma pessoa, comprou um veículo. É uma união estável? Na hora da dissolução dessa união, metade você tem que pagar. Se eu soubesse disso antes, eu tava milionário agora, porque eu tinha 27 namorados assim por semana. Tudo virtual. Tenho afinidade com homens... isso aqui é maravilhosa. Tenho afinidade com homens casados. Inclusive, tenho um caso com um há 2 anos. Quais são os meus direitos? Nenhum. Gente... Porque ela é amante. Amante na lei não tem direito. Não tem direito. Nenhum. Engraçado, eu posso me casar virtualmente e ter direitos. Agora, amante que tem o toque não tem. Não tem direito. Ela só teria direito se, por um acaso, ele tivesse ela comprado algo como sócios. Tá? Mas isso não influencia na relação. Mas nós somos amantes, compramos um carro. Nós somos amantes? Não, gente, pelo amor de Deus, não sabemos disso, me avisa. E aí, cada um pagou uma parte, então, nessa hora, eu vou pleitear a minha parte. Mas não ter direito ao seu patrimônio. Mesmo porque, se ele fizer, ou ela fizer uma doação para ele, isso é anulado pela própria esposa dele e pelos herdeiros. Eita, entendeu? Então, ela não fica, é anulado. Peguei... Gente, quem escreveu essas coisas? Peguei a minha esposa com uma amiga no motel. Ao saírem, disseram que foram apenas conversar. Eu até acredito, mas qual é o seu conselho? Então, coitado, né? Ele acreditou que elas foram conversar. Ele não pode caracterizar que foi uma traição, porque ele não estava lá para saber. Ele só acreditou na mulher. Como ele acreditou, eu acho que ele tem que ir na fé. Mas eu já fui com um amigo para motel. Pra usar, como é que é o negócio? Hidromassagem. Tá. Vamos aqui, juro, já... tá. Tem suas exceções. É sério, já fui. Mas você, a sua esposa chegar e falar, onde você estava? Eu estava com meu amigo no motel batendo um papo. Sabe? Nem conhece. Pelo amor de Deus. Tem que conhecer primeiro. Não é assim. Meu vizinho, esse sou eu, tá? Meu vizinho anda pelado no apartamento dele com a varanda aberta. Será que posso processá-lo? Eu sou vizinho pelado, tá? Então, o vizinho, ele anda como ele quiser na casa dele. Minha casa, minhas regras. O que ele não pode fazer é qualquer ato obsceno para esta, provavelmente, senhora que está de olho. E eu acho que, no caso, ela tem que tomar cuidado, porque eu acho que ela que vai ser processada por ele, porque ela deve viver o tempo todo esperando ele aparecer pelado. Não é? Porque não é possível. Ele não está nem aí com ela. Ela não fala que ele se manifesta para ela. Então, se ele se manifestasse, fizesse algo de errado, aí sim caberia ela reclamar, fazer um boletim de ocorrência por atentado violento ao pudor, que não é o caso, que é o que eu acho que ela está muito triste. Vai caçar alguma coisa pra fazer. Descobri que a minha mãe está tendo um caso com o marido da minha irmã. Devo avisar a minha irmã? Ela está tendo um caso com o genro. Gente, que delícia, a sogra e o genro. Isso acontece muito, né, menina? Acontece. Acontece também nora com o sogro. Genro com sogro, é uma grande Só que orgia. isso
Eles podem até ter este caso, mas eles nunca vão conseguir regularizar essa situação, porque eles são parentes na linha colateral. Que nem sogra, não existe ex-sogra. Sogra é pro resto da tua vida. Mesmo que você tenha outra sogra, a tua ex-sogra continua sendo ex-sogra, tá? Porque é um parente, fica esse parente. E essa sogra e esse genro, nunca vão conseguir casar. Então, imagina uma pessoa irregular num país e não conseguiu o green card. É o caso dessa sogra e desse genro. E primo com primo, pode pegar? Sim. Dependendo do grau, sim. Beijo, Rafael. Sou garota de programa e engravidei de um cliente. Ele não quer me assumir. O que fazer? Então, em primeiro lugar, independentemente dele ser ou não pai, que ele provavelmente deve ser, porque ela está afirmando, ela pode cobrar dele alimentos gravídicos. O que é isso? Alimentos gravídicos são alimentos que são cobrados antes da criança nascer. É pago por esse pai durante toda a gestação, para ela custear as despesas, exames, tudo. Depois que nasce, se ele fizer o DNA e for constatado realmente que ele é o pai, esses alimentos passam a ser fixos como pensão, ok? Agora, no caso dessa moça, o que eu daria para ela de sugestão, se ela não conhece EPI, equipamento de proteção individual, que todo mundo usa para se acautelar no seu trabalho, é um material de segurança. Então, ela deveria ter usado o quê? Preservativo, e este homem também preservativo. Então, ela não utilizou o material correto, né? Casar com um chefe de cozinha e ele te dar miojo para jantar, cabe um processo? Não cabe porque você escolheu casar com esse chefe e ele vai te dar miojo. Não. Eu não escolhi dar o miojo. Eu casei com um chefe de cozinha que no primeiro mês, primeira semana, primeiro ano, fazia coxas crocantes com queijos brie e um damasco e pitada, não sei o quê. E do nada me vem, miojo. Não tem como. Sem tempero. Isso não é motivo justo para anular um casamento. Pra mim viu? Mexeu com comida. Não sou eu, não. Não é o Anderson que tá aqui, meu marido. Não, tô falando outra coisa. Descobri que meu marido está me traindo com a empregada da vizinha. Simulei uma situação amorosa para me vingar dele e quase cortei o que não devia. Que isso, gente? Peraí, descobri que o meu marido está me traindo com a empregada da vizinha. Simulei uma situação amorosa para me vingar dele e quase cortei o que não devia. Então, sorte dela, que ela não cortou, quase que cortou. E no caso, aí ela tem que se divorciar e ponto. Aconteceu uma situação verídica dessa em Atibaia, uma decisão de uma mulher que descobriu que o marido estava traindo. Ela simulou uma noite lá agradável, algemou o marido na cama e sensualizou. E aí ela foi lá com uma navalha e cortou literalmente fora. Ei, Laia. E aí ela foi presa. Foi presa lá uma pena de 4 anos, mais ou menos, 4 anos e alguma coisa. E o que aconteceu? Voltou. O ex-marido, sem o seu instrumento de trabalho, passou a visitá-la na penitenciária. Então eles voltaram. Só que aí ela acabou sendo viúva de marido vivo, né? Então é o conselho que eu dou para essa mulher. Ainda bem que ela não conseguiu tirar tudo. Quase que tirou, porque ela ia depois, se tivesse que voltar, como essa mulher, né? Voltaram, e eu não sei, eles estão lá brincando. Você sabe que o que você falou criou várias imagens na minha cabeça, né? Eu tô aqui assim, cortou um pedaço, eu já imaginei um toquinho assim, Não deve ter sido essa daí, mas a outra não, a outra, arrancou tudo. Porque ele estava algemado, entendeu? Então ele não tinha como, e a outra estava insana, né? Diferente dessa. Gente, não é mais fácil terminar? Exatamente. Procurar um advogado. Procura um advogado e uma terapia. Advogado. Eu sempre falo. Não é? Eu, como advogado que lido com essa área de família, sempre acompanhamento de um psicólogo. Sempre. O que for, psicólogo, uma constelação familiar, o que achar interessante. Quer ir no centro espírita, quer ir na igreja, vai bater um papo, vai conversar com um amigo, vai tentar resolver essa situação. Não vai para ser bruto num momento né, gente? desse. Exatamente. Pelo amor de Deus. Próxima pergunta. Meu ex-marido vem buscar a nossa filha na porta de casa com a nova esposa no carro. O que posso fazer? Nada, porque a ex-mulher tem que... Chorar, recalcada. A ex-mulher tem que entender que madrasta não é a madrasta lá da... Branca de Neve, né?
ela pode ser uma boa madrasta. É isso que tem que entender, mesmo porque ela passa a ser parente também desse Sim. enteado. Agora, óbvio, se essa madrasta não for uma boa pessoa, trazer qualquer problema para essa criança de ordem moral, de ordem física, aí sim essa mãe tem que denunciar. Agora, no caso dessa mãe em específico, eu falaria para ela, o conselho que eu daria para ela: arruma um namorado, como o ex-marido arrumou uma namorada, só que, e para ir buscar a filha também na casa do ex. Mas tente arrumar um namorado que ela esteja no lado do passageiro. Ou vai Porque se pegar, ela estiver no lado da direção, ela vai arrumar ou alguém. vai pegar um tanque A para outra ainda lavar, vem, uma roupinha, não é? Vai, Mas tem gente, muita acabou. gente que Vai nem viver tua conhece a vida. madrasta, mas já cria esse estereótipo, né? Isso é dor de cabeça, recalque pra mim E também. aí já começa a briga, e o problema não é entre o casal, a briga maior e o dano maior vai ser para esse menor de idade, pra essa Claro, criança. por isso que eu já arrumei um namorado que não tem ex. Aqui, menina, aqui, ó, sou rasteiro. Estou viúva há 8 meses. Quanto tempo devo esperar para ter um novo relacionamento? Gente, enterrou. Nada, Já foi. morreu. Viúva é aquele que vai. Eu também acho, menino. Por mais que sofra, a gente não é querer generalizar, mas é assim, sofre um pouquinho, mas depois ressignifica porque tem que a vida passar. Não é? Né? E no caso dela, minha senhora, vai à luta, fogo no parquinho e manda Menino, bala. quem morreu foi ele, tá vivíssima. Exatamente. Vai, olha, falar umas coisas aqui. Exatamente. Minha mulher cancelou o nosso casamento 15 dias antes e me trocou pela madrinha. Gente, que ousada. O que posso fazer? Chorar. Ele pode pedir procurar uma análise, uma terapia, Sim, vai né? precisar. Vai precisar. Acho que foi muito bom para ele, porque não casou, pior se tivesse casado, né? É. Mas ele tem o direito de requerer uma indenização por danos morais e materiais. Material para reaver o que ele teve de prejuízo financeiro e moral por toda essa vergonha, vamos dizer, se foi passada realmente, ele ter sofrido, aí ele pede o dano moral contra ela. Maravilha, tá acabando já. O que fazer para morar junto com a minha namorada e me proteger para não ser considerado uma união estável? É isso, gente. Então, isso é muito importante, porque hoje em dia a união estável está muito banalizada. Então, você tá namorando, vai morar junto, já eu tenho direito, porque se eu me separar, ela comprou um apartamento, metade é meu. Então, para você saber que você vai morar e não vai ter direito a pessoa que está com você a ter direito aos seus bens, o que eu aconselho? Vai num cartório de notas e faz um contrato de namoro. O contrato de namoro, ele vai excluir a possibilidade da união estável. E eu tenho um caso também emblemático, que eu sempre falo, de uma moça que fazia faculdade em São Paulo, o rapaz trabalhava em São Paulo, eles eram namorados. E ela descia e subia todos os dias para Santos. E ele ficava lá. E aí ela decidiu com ele, já que namoravam, morar juntos. Para quê? Para rachar essa despesa. O que é isso? Isso é uma união estável? Eles namoravam. Eles tinham a intenção de constituir família? Não, isso é um namoro qualificado. Então, na realidade, eles precisariam fazer um contrato de namoro, porque quem olhasse o porteiro ia falar, essa relação é pública, eles estão sempre juntos, ela é contínua, ela é duradoura. Tem intenção de constituir família? Não. Eles não tinham. Quando chegava o final de semana, ela vinha para Santos com ele, ela ficava na casa da família, ele ficava na casa da família dele. Não que eles teriam que coabitar, como eu expliquei. Mas o ânimos de constituir uma família eles não tinham, tanto é que eles não ficaram juntos. Então, é exatamente isso. Para excluir essa possibilidade, melhor coisa, faz um contratinho de namoro com as suas regras. Você acha que eu tô casado há 4 anos, não cabe esse contrato de namoro? Só pra... Cabe, tá. cabe. Saindo daqui, eu vou pagar umas fotos no Instagram. Faz. Fazer sexo antes do casamento é passível de anulação? Não, se for com a pessoa que está casando, né? Então, não é mais passível de anulação. Isso, hoje em dia, antigamente todo mundo tinha que casar virgem, isso já caiu faz mas muito isso aí é o tempo. quê? Perante as leis de Deus, ainda existem religiões que falam sobre isso. Então, o conselho que eu dou para ela é o seguinte: aproveitar esse namoro, não ter problema, pode resolver a situação amorosa dela, procura um guia espiritual dela, alguma coisa para bater um papo, mas que é o único problema que ela vai ter. O único senão dela é com essa relação espiritual, né?
com Deus lá se ela tiver algum problema. Tá. Agora, de resto, ela que corra para chegar a tempo no casamento, mas aproveite a vida dela. Por isso que eu não sei bastante advogado. Porque fala, vai, menina, vai transar, você é chata. Nada disso. Depois você resolve com Deus. Vou casar com um homem muito rico. Ele exige que eu pare de trabalhar após o casamento, mas quer casar com um regime de separação total de bens. O que eu faço? Então, é muito... hoje em dia, os casais, os jovens casais, estão optando por esse regime de casamento, que é aquele famoso: o que é meu, o que é seu. Então, o que você compra durante o casamento, quando você se divorcia, não adianta que eu não pego o que é teu e você não pega o que é meu. Mas tem um problema. Via de regra, a mulher ela é mais prejudicada nesse tipo de regime, porque ela vai ser mãe, ela provavelmente, infelizmente, ela terá um salário menor que o marido e ela não vai adquirir grandes coisas. Se para ela ter direito a alguma coisa, ela tem que estar no nome dela esta coisa, entendeu? Então, nesse caso, ela vai se dedicar anos para ele e no divórcio ela vai sair com uma mão na frente e outra atrás e somente no que ela adquiriu. Ele pode adquirir um império, não vai ser nada dela. Somente na morte dele, se ela ficar com ele até a morte, aí ela vai ser herdeira dele, aí ok. Mas na vida não. Esse caso, inclusive, aconteceu com o Amado Batista agora, que eu falei, que ele conheceu 50 anos uma moça mais jovem, e hoje em dia, ainda com mais de 70 anos, o regime legal é da separação obrigatória de bens. Quem tem mais de 70 tem que casar. Só que teve uma decisão que mudou isso, que você pode optar, neste momento, com mais de 70, por um outro tipo de regime. Antigamente, não. Tá? Ainda se você ficar calado e lá no cartório com mais de 70, vai ser obrigatório. Mas se você chegar lá e falar, não, eu quero uma comunhão parcial. O que ele fez? Ele optou pela separação total. Ou seja, ele também crucificou essa moça, porque essa moça, todo mundo fala, mas será que ela foi esperta? Desculpe, eu acho que ele foi mais esperto que ela, porque ele vai se utilizar da juventude dela, e ele não quer que ela trabalhe, então ela vai viver para ele, e daqui a quantos anos ela vai sair como dessa relação? Então isso é algo para se pensar, né? Para a mulher pensar se esse regime de bens é um regime interessante para ela. Por isso lá em casa a gente tem a frase assim, o que é meu, o que é dele é meu. E a gente, entendeu? É tudo. É assim que a gente resolve, ele não questiona, é maravilhoso, menina. Depois a gente falou muito de relacionamento nessas perguntas e eu fiquei sabendo, antes da gente começar a conversar, que você é casado há 20 anos. Qual é que é o segredo para estar casado durante 20 anos? Eu acho que é o respeito, né? Em primeiro lugar, o respeito pelo próximo. Ele fez assim. É o respeito pelo próximo e o diálogo. Eu sou uma pessoa que eu converso demais. Então, quando eu não me sinto bem, pode ser que se o outro lado não quiser conversar, não tem problema. Mas vai ter que abrir a boca. Você fala sozinho. Exatamente. Maravilhoso. Eu falo até a hora que eu estiver leve. Que aí entendeu? Eu falei, acabou a situação. E está satisfeito? Entendeu? Ele pode te processar pro DR? Não. Não pode? Tá. Caramba. Porque aí é abuso, não é? Não, mas cada um responde pelos seus atos. Se uma pessoa é mais calada e outra não, ele que vai infartar, a pessoa que vai... Eu sempre falo, a pessoa que fica calada, ela adoece. Tá. Né? E eu não adoeci até hoje, porque quando eu tenho que explodir, eu me espalho. Pode mesmo. Exatamente. Ele tá ali assim, fazendo assim pra gente, ó, com a mão aqui assim. Você sabe que isso aqui é um pedido... Né, Ruth? Aqui, ó. O que é isso aqui, Ruth? Pedido de ajuda, não é? Ó, ele tá aqui assim lá. Deixa eu fazer uma pergunta antes da gente ir para as perguntas finais do programa. Tem algum caso que você fala assim, isso eu não faço. Esse tipo de assunto eu não pego. Tá. Eu não pego, por exemplo, crime... A área criminal eu não pego, não é o meu perfil, respeito, mas não combina comigo. E também mães que prejudicam filhos. Eu tive um caso que no meio da consulta eu vi que ali eu não ia pegar, porque era uma mãe que já tinha abandonado as crianças, os 3 filhos, e depois de anos ela voltou e falou para mim que ela queria reaver essas crianças, porque agora ela podia, porque antes... que o pai abusava dela, de uma das filhas, e mesmo abusando, ela deixou a filha com esse pai. Então, esse tipo de caso, eu não pego. Eu já olho, porque hoje, depois de 30 anos,
eu já consigo identificar, tá? Então, tem certas coisas que hoje eu vou escolher, obviamente, e nem é questão de escolha, eu acho que é questão de caráter, né, da pessoa, conviver com aquilo, e eu não consigo separar uma coisa da outra. O meu atendimento é humanizado. Hoje em dia, eu tenho um atendimento humanizado, tanto que na minha sala de reuniões, o principal objeto lá é uma caixa de lenço de papel, porque a pessoa, quando entra para falar comigo, ela já começa a chorar. Então, eu tenho que saber lidar com esse problema. Sim. Eu não posso olhar para essa pessoa e achar que ela é um número, que ela está ali simplesmente me pagando. Eu me envolvo com aquela situação e eu chego a me emocionar. Né? Eu choro, e choro literalmente, eu chorei literalmente com o cliente, porque você se envolve com aquela situação. Então, eu não deixo com que isso chegue a mim. Eu não vou pegar um caso que aquilo não vai me emocionar, que aquilo não é o correto, que aquilo, para mim, como referência de vida, não é aquilo que eu fui educado. Então, eu acho que isso é muito importante. A minha estrutura familiar não me permite a isso. Eu acho que isso que diferencia profissionais de profissionais. Exatamente. Né? Eu acho que alguém que traz o lado da humanização, que se Isso. conecta com aquilo, Isso. indiferente se é um advogado, se é um apresentador, Exatamente. se é uma assessora, eu acho que isso que diferencia. Né? Hoje você isso. tem anos de história, referência, eu acho que é isso. Né? Por que uma pessoa que tem o mesmo tempo, de repente, de profissão que você, não tem o mesmo sucesso pessoal e profissional? Porque eu falo às vezes para o cliente, é fácil resolver o seu caso, o valor é X e eu vou entrar com tal processo. Mas eu tenho que explicar para ele que aquele processo não vai ter sucesso para ele, porque ou ele está errado. Então, isso acontece muito. Alguns clientes já falaram para mim, poxa, mas eu vim me consultar que o senhor só falou que não vai dar certo. Porque eu não vou mascarar para o senhor, eu não vou inventar. Porque depois, lá na frente, eu que vou sofrer. O senhor vai falar, mas o senhor não me disse que poderia acontecer isso. Então, tem causas que você já inicia sabendo que a pessoa vai perder, obviamente. Só que ela também tem que ter consciência que o profissional está ali lhe falando isso, e não lhe passando uma fantasia. Vai ele pagando para uma fantasia, que daqui a um par de anos ele vai ver que não deu certo. Sim. Né? Então, isso é muito importante. Hoje eu sou muito claro nos meus atendimentos. Gostou, gostou, não gostou, ficamos amigos. Beijo, ou nem tanto. Vou te fazer umas perguntas, são as perguntas finais do programa, e aí eu queria que você respondesse o que vier na sua cabeça, tá? Não precisa ser muito didático, enfim, só sente e responde. Quando você não estiver mais aqui, quando você for embora, como é que você gostaria que as pessoas lembrassem de você? Quando fossem falar de você? O João, o doutor João, aquele que... Pessoa honesta. Pessoa honesta. Honesta. E brava. Bravo não sou, não. Não, tá. Se você pudesse ter 10 minutos de conversa com alguém, quem seria? Acho que meu pai. O que você falaria para ele? Algumas desculpas eu acho que eu pediria para ele. De algumas coisas que não foram esclarecidas. Com a minha mãe eu consegui, que até 95 anos, mas com meu pai não. Você sabe que tá tudo bem já, né? Tá tudo certo. Sim. Fechou. Se você pudesse encontrar com a sua versão criança, aquela que brincava de cantar, de ser patinador, o que você falaria para ela hoje? Para ela hoje, você conseguiu, não desistiu. Isso foi importante. A maioria das pessoas que sentam aqui, elas dão essa resposta. É. Parabéns, você não desistiu. É. Muito louco, né? Porque tantos momentos que eu pensei em desistir, tantos momentos que você passa por situações tão ruins que você poderia ter enveredado por um outro caminho, não é? Sim. E aí eu não enveredei, eu persisti, eu persisto. Eu não parei de persistir. Eu persisto todos os dias, porque não é fácil. Cada dia que eu levanto, eu falo, será que eu vou ter ansiedade hoje? Será que eu vou ter será que eu vou passar a ter ansiedade? Porque hoje todo mundo tem, né? Crise de pânico, ansiedade, depressão, tem medo de sair para trabalhar. E eu, graças a Deus, eu não tenho isso. Mas, às vezes, eu me pergunto, será que vai espanar alguma porca minha aí e eu vou ficar ruim? Então, eu fico sempre persistindo, sabe? Não. Eu estou mal? Estou. Mas amanhã eu vou levantar e vou ter que melhorar. Depende de mim. Não tem ninguém que faça por mim. Principalmente porque eu sou um profissional liberal, autônomo. Né? Então, eu tenho que estar no escritório, eu tenho que estar lá. E quando eu não estou bem, a minha própria equipe fala, doutor João, melhora, por favor, que o senhor está emanando essa energia. Minha secretária, que está comigo há muitos anos, ela fala que me conhece pelo pisar dos pés, quando eu piso no escritório. Os 2 primeiros passos, ela já sabe como é que eu estou.
E é isso. Então, eu tenho que estar bem, porque para a equipe também andar bem. Sim. E é uma realidade. Quando eu não estou bem, eu não prospero, eu não produzo. Né? Qual que é a lembrança ou o momento mais bonito da sua vida? Eu acho que quando a gente é mais jovem, que está com a família inteira, com os irmãos, no almoço de domingo, que está todo mundo junto, né? Sem ter a ramificação da família, porque a família vai se ramificando, e aí tudo vai mudando. Sim. Como eu sou canceriano, sou muito emotivo, então acho que eu sinto saudades disso. Eu também sinto. Mas falando em saudade, a gente... Nada a ver com saudade, tá? Só quis pegar o gancho. A gente tem uma frase pra você e eu quero que você me diga de quem é essa frase, tá? Mesmo que algumas coisas deem errado, não se preocupe, que no final tudo se ajeita. É o Edmilson. Meu amor. Ele escreveu assim, essa frase eu escrevi em um bilhete e prendi na porta da nossa geladeira. É verdade. Mas eu acho que ele tem alguma coisa pra te falar. Deixa eu ver se é verdade isso. Oi, João, tudo bom? Eu, sinceramente, não sei nem por onde começar para expressar o quanto eu sou grato por ter você na minha vida, né? Você é uma dessas pessoas que tornam o mundo mais leve, mais bonito, e ter você ao meu lado é um presente imenso. A cada momento a gente dá muita risada, conversa, e eu sinto o quanto a sua presença faz toda a diferença na minha vida. Você tem a capacidade de me fazer ver o melhor em mim mesmo e sempre esteve lá para me apoiar nos momentos difíceis que eu já passei. Inclusive, em 2020, você sabe muito bem disso. Sou imensamente grato por todo o amor, compreensão e carinho que você sempre me ofereceu. E não importa o que aconteça, eu sei que posso contar com você e isso é um verdadeiro tesouro. Ter te conhecido é um dos maiores presentes que a vida me deu. Eu espero que possamos continuar juntos por muitos e muitos anos e que a vida te retribua em dobro tudo o que você me dá de bom, porque você merece o melhor que ela tem para oferecer. Eu te amo muito e pode contar comigo sempre. Ai, gente, cadê palmas? Cadê? Que lindo! Olha... Eu, Edmilson, esposo do João. Me impressionou. Como é que você recebe essa mensagem? Tudo que ele falou é verdade da minha parte, mas ele também ele contribui para mim com tudo isso. Ele é o meu alicerce, ele está ali do meu lado sempre. Então, isso é muito importante, porque você viver sozinho também não é legal. E você ter alguém do teu lado te incentivando, ele está sempre do meu lado. E isso não tem preço. Ele é uma pessoa maravilhosa. Eu só tenho a agradecer por esses 20 anos aí juntos, com muito respeito, que eu acho que isso que é o importante, o respeito pelo ser humano em primeiro lugar, né, e pela relação, Sim. Que é muito importante. E eu tenho certeza que o que eu precisar, ele sempre estará, e também ele sabe que eu também sei que o que eu precisar, ele também vai estar. Que lindo, pessoal chorando aqui, ó, chorando ali. Muito lindo. Eu quero te agradecer primeiro pelo seu tempo, Obrigado, que eu sei que você acabou de contar pra gente como é corrido. Agradecer de novo a Ruth por ter feito essa ponte. Eu comecei falando que a gente já se conhecia, mas obrigado por ter topado vir contar a tua história aqui no Podiquinho. Eu acho que foi muito rico, né? Quando a Ruth falou assim, vamos falar sobre advocacia, eu falei, caramba, mas... como é que eu vou tirar 1 hora de conversa sobre advocacia? Mas você trouxe o tema de uma forma tão leve, tão gostosa, esse que é o meu propósito. tão inspiradora, que eu acho que trouxe um pouquinho do seu canal do YouTube, da forma como você se comunica, e eu tenho certeza que foi muita inspiração, tanto pessoalmente como profissionalmente. Então, muito obrigado por você ter vindo, trazido a tua inteligência. Obrigado, pessoal da plateia que está aqui, que pôde curtir esse programa. Eu queria que você olhasse para a câmera agora e mandasse um recadão para quem está em casa. Bom, eu primeiro quero agradecer a você. Eu já dei várias entrevistas e nunca falei coisas que eu falei aqui para você. Gente, principalmente, é um podiquinho, principalmente com relação à minha parte com meu pai, que eu contei como é que foi e tal. Então, realmente, você conseguiu tirar isso de mim. E eu só tenho a agradecer. Parabéns. Obrigado. Pelo seu brilhante trabalho. Eu sei que você cada vez mais vai voar. Obrigado. E tomara que voe, que a gente está precisando de pessoas como você, não pessoas engessadas. Não, eu sou sincero, porque também
tivesse que dar um pitacozinho, eu dava. Se você quiser falar, a gente... Eu chamo meu advogado de processo por danos morais. Não é não, Ruth? Deixa a franja desse lado. Deixa como você colocou. Não, eu quero agradecer a todo mundo que nos segue, para também seguir no meu canal do Sim, YouTube, por favor. Sem Juridiquês com João Freitas. No meu Instagram é joaofreitas.oficial. Então, todo dia aí conteúdo jurídico. E eu tento aí ajudar você que precisa de uma informação jurídica. Isso é muito importante. Com muita ética, mas com muita informação. Muito obrigado pelo carinho. Eu que agradeço, tá? E obrigado quem esteve aqui conosco. Palmas para vocês, por favor. Eu quero agradecer a Ruth Teixeira por essa oportunidade. Que não dormiu na entrevista de hoje. Que bom, porque de isso é Cláudia comigo. Matarazzo. Cláudia Matarazzo, ela dormiu assim, ó. Que nem um pombinho dentro dela, assim, ó. Maravilhosa. Gente, obrigado você que ficou até o final. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista tanto quanto eu gostei. Lembrando, semana que vem a nossa última entrevista aqui no Estúdio DG, mas o Podiquinho não vai acabar. A gente vai pra rua com o Podiquinho, tá na rua, então já vai lá, se inscreve para não perder nada do que essa nova temporada do Podiquinho vai trazer, porque tá incrível, tá? Um beijo e até semana que vem.